Olá, quinto ano, tudo bem? Está chegando a nossa semana de provas. E agora? Tudo bem. Você vai estudar, recapitular o que aprendemos durante as aulas e para te dar uma força a mais, eu preparei esta aula com todas as páginas do módulo que você precisa estudar. Vamos lá? Abra o seu módulo na página 38, questão 30. Nesta atividade, nós iremos lembrar um pouquinho sobre os sinônimos e os antônimos. Sinônimo são aquelas palavras que têm um sentido semelhante. Antônimo, elas têm um sentido totalmente oposto uma da outra. Então, veja só. Observe as frases impactantes que poderiam estar em outras capas de DVDs. Marque as palavras de sentido oposto, ou seja, antônimo. Letra A. Uma história de vida ou de morte. A palavra vida e morte são totalmente opostos uma da outra. Nesse filme, você vai se emocionar com as derrotas e as vitórias desse herói. Derrotas e vitórias, totalmente oposto. Antônimo. As alegrias e as tristezas de um dia. Alegrias e tristezas, totalmente oposto. Quando o amor for maior que o ódio. Amor e ódio são antônimo, oposto um do outro. Na página 39, questão 31, que você já fez, só estamos recapitulando, você precisaria criar frases usando esses pares de palavras. Observando as palavras, nós podemos observar claramente e identificar que são palavras opostas. Guerra, paz. Verdade, mentira. Sorrir, chorar. Ou seja, são palavras, isto mesmo, sinônimas. Questão 32. Leia o trecho a seguir e responda. Este filme é uma oportunidade, um daqueles raros momentos em que você tem nas mãos algo que pode de fato mudar sua vida. A. A palavra em destaque se refere a qual expressão? Isto, refere-se a raros momentos. Por que a palavra em destaque está no plural? Para concordar com o plural da expressão. Olha só. Não poderia escrever um daqueles raros momentos. Um daqueles raros momentos. Letra C. Escreva a seguir uma expressão sinônima e uma expressão antônima para essa mesma expressão raros momentos. Como ficaria? Sinônimo. Poucos momentos. Raros acontece de vez em quando, então poucos momentos. Antônimos. Momentos frequentes, totalmente oposto. Pouco, muito. Pouco, frequente. 33. Reescreva o trecho da atividade anterior com suas palavras, mantendo o sentido original. Você não vai mudar o sentido, mas pode trocar algumas palavras. É com você. Página 40, questão 34. Com palavras e expressões sinônimas, reescreva o trecho a seguir. Em um jantar, repleto de memórias e confissões, Cieto e Luiz descobrem que suas realidades de vida absolutamente opostas guardam uma impressionante conexão. Então, escrevendo esta mesma frase usando expressões sinônimas, pode ficar assim. Em um jantar cheio de lembranças e confissões, Cieto e Luiz descobrem que suas realidades de vida totalmente contrárias guardam uma admirável lição. Então veja que nós trocamos aqui a palavra
memórias, por lembranças, as palavras admirável e lição, uma impressionante lição, opostas por contrárias. Questão 35. Quais palavras você alterou ao reescrever o trecho na atividade anterior? Então, eu já praticamente respondi a questão 35. Repleto, cheio, memórias e lembranças por absolutamente, totalmente, opostas, contrárias, enfim. Essas palavras você pode observar como você também pode utilizar ao reescrever esta frase. Ainda na página 40, questão 36, esta atividade nos remete ao que nós estudamos sobre sigla e abreviações. Então, aqui nós temos a sigla ACT e o NASP, cada uma com seu significado. Lembrando que uma sigla é formada por letras iniciais de palavras que indicam o nome de uma instituição, de uma empresa ou organização, entre outras. A questão 37 e 38, a 37, primeiramente, é pessoal, que você precisa pesquisar algumas siglas. E a 37 nós temos como exemplo Universidade Adventista de São Paulo. Então, O de universidade, e o N também já está junto, A de Adventista, S de São e P de Paulo. Universidade Adventista de São Paulo. Página 41, questão 39. Bom, essas respostas são pessoais. A partir do que você observou nas atividades anteriores, crie siglas para o nome. Então, de sua escola, nós já sabemos que é CADI, CAD, Colégio Adventista de Itabuna, de um documento escolar e de um prédio ou estabelecimento de sua cidade. A questão 40 nos remete ao que nós estudamos sobre os sons do X, lembram? Observe as palavras em destaque nos trechos a seguir e responda. Que sons estão sendo representados pela letra X? E aí? Vamos ler aqui. Realidades de vida absolutamente opostas guardam uma impressionante conexão. Extras, opostos, bastidores. Uma conversa entre amigos. Clipe, além, com Pedro Valença e Riane Junqueira. E agora, o que nós podemos observar aqui dessas palavras em destaque que estão escritas com X? Em conexão, está representando o quê? O som do C, S ou KS, e na palavra extra está representando o som de C. Conexão, conexão. Extra, o X tem o som de S. Lembrando que o X pode ter o som de Z, de S ou SS, de CS e também de CH. Continuando, aqui você vai observar essas palavras no quadro amarelo e você vai classificá-la conforme o som do X. Nós temos aqui explicação, têxtil, próximo, extintor, máximo e extrovertido. Essas palavras estão aqui neste quadro e todas o X tem o som de S. Tax, saxofone, anexo, maxilar, tóxico, látex. Todas elas também escritas com X com o som de C, S ou KS. Que outras palavras podem apresentar o som de X, como ocorre na palavra extra? Na palavra extra, o som do X é o S, isso mesmo.
O X tem um som de S. Em outras palavras, nós também podemos encontrar o CS, o X com som de CS, o X com som de S, com SS e com som de Z, sem falar do CH também. Continuando na página 43, vamos recapitular. Leia atentamente os trechos ao lado, observando o que está em destaque. A. Isso mesmo que eu vou fazer. Isso mesmo está em destaque. Opção B. A leitura para mim é uma rotina. É uma rotina está em destaque. Reescreva os dois trechos, substituindo a parte em destaque por outra. Como? Com sentido semelhante. As palavras que têm um sentido semelhante são chamadas de, muito bem, sinônimos. Exatamente isso que eu vou fazer. Isso mesmo que eu vou fazer. Exatamente isso que eu vou fazer. Não perdeu o sentido. A leitura para mim já é algo que faz parte do meu dia a dia, cotidiano, ou seja, da rotina. Também não mudou o sentido da frase. Opção B, letra B. Agora reescreva os indicando o sentido contrário. Vai escrever a mesma frase, só agora usando o sentido contrário, o oposto, que é o antônimo. Correto. Opção A. De maneira alguma, de jeito nenhum, vou fazer isso. B. Eu não leio com muita frequência. A leitura para mim é uma atividade rara. Observe que está totalmente oposto da frase acima. Qual é o antônimo das palavras a seguir? Escreva. E aí? Essa está fácil, né? Inimigo, amigo. Ânimo, desânimo. Tristeza, felicidade. Respeito, desrespeito. Desemprego, trabalho, emprego. Vamos lá para a página 48. Nesta atividade, nós iremos relembrar os tempos verbais. Se o verbo estar no passado, presente ou futuro. Questão 11. O relato Olhinhos que vê bicho tomam susto na cidade, da página 44, apresenta verbos no passado e no presente. Voltando lá, nós podemos identificar alguns trechos que você consegue visualizar este verbo no presente e no passado. Então, o que precisa ser feito? Escrever. Escreva a seguir um trecho do texto que tenha verbos no passado e verbos no presente. Quando eu morava na fazenda, eu via era um bicho. Todo dia eu levava o almoço para o meu pai. Ele trabalhava em uma roça longe da fazenda e demorava um tempão para chegar lá. Observe que o verbo morava está no passado, trabalhava está no passado. Agora no presente. Aqui o meu pai trabalha de pedreiro e me leva para ser seu ajudante, porque ele quer que eu aprenda uma profissão também. Trabalha está no presente. Aprenda está no presente. Trabalha é o verbo trabalhar, que está no infinitivo. Trabalhar é o verbo no infinitivo, terminada em ar, que está na primeira conjugação. E aprenda é o verbo aprender, que termina em er, que está na segunda conjugação. Muito bem. B. Reescreva no presente o trecho do item anterior que está no tempo passado.
Faça as adaptações necessárias. Acontece uma certa modificação na frase para que ela tenha uma concordância. Como vai ficar? Eu moro na fazenda e vejo é muito bicho. Todo dia eu levo o almoço para o meu pai. Ele trabalha numa roça longe da fazenda e demora um tempão para chegar lá. Letra C. Qual o tempo verbal mais próximo do leitor e que causa maior impacto à narrativa? Passado ou presente? O presente, é claro, pois está ligado a acontecimentos recentes, algo que está acontecendo agora, no presente. Na questão 12, pede para você pintar de vermelho os verbos que estão no passado e de verde os verbos que estão no presente. Agora, a questão 13, a partir das características do relato e dos verbos que você analisou no texto, responda. Por que o narrador empregou verbos no passado e no presente? Então, o nosso texto está aqui na página 44. Quando você observa o texto em geral, você vai conseguir perceber que ele empregou os dois tempos verbais para comparar as experiências. Isso mesmo. Então, o tempo verbal também nos ajuda a entender em que tempo aquilo está acontecendo. Página 49, questão 14. Além dos verbos, que outras palavras ou expressões foram empregadas no texto para indicar o tempo passado e tempo presente? Escreva-as no quadro conforme indicação. Então, no passado, naquele tempo, ou seja, naquele tempo meu pai era lavrador, então está no passado. Na época já faz um tempo. Na época de manga, eu fazia carrinho. E agora no presente? Agora nós nos mudamos para a cidade de Formosa. Questão 15. Reescreva as frases do texto que apresentam as palavras e as expressões da atividade 14, substituindo-as por outras que tenham sentido semelhante. Palavras com sentido semelhante são palavras antônima ou sinônimas? Sinônimas, muito bem. Então vamos lá, como que vai ficar? Naqueles dias, meu pai era lavrador. No tempo de manga, eu fazia carrinho. Atualmente, nós nos mudamos para a cidade de Formosa. Observe que o verbo, quando está no passado, ele tem a sua conjugação específica e quando está no presente também. Então, é muito importante observar a conjugação verbal, né? O tempo verbal, para que você também entenda e compreenda a frase e o contexto da história ou do enunciado do que você está lendo no momento. Questão 16. A que elementos os verbos em destaque se referem? Sublinhe-os nas frases. Então, nós temos em destaque os verbos mostra, mostrava, estranhei, trabalhava, trabalha e disse. A televisão mostra coisas que eu nunca vi na vida. Mostra quem mostra? Mostra o quê? A televisão. A televisão mostra, então mostra se refere à TV. Quando eu morava na fazenda, eu via era muito bicho. Quem morava na fazenda? Eu morava na fazenda. Eu estranhei demais esse negócio de multidão de gente. Estranhei. Quem estranhou? Eu estranhei.
Naquele tempo, meu pai era lavrador, trabalhava só na roça. Quem trabalhava? O pai, o meu pai. O meu pai trabalhava. Aqui, o meu pai trabalha de pedreiro. Quem trabalha? Trabalha o meu pai. Minha mãe disse que a gente tinha que vir para a cidade estudar. Quem disse? A mãe, a minha mãe. Ok? Então, as palavras em destaques são as palavras a qual o verbo está se referindo. Compare as frases a seguir e explique em qual delas o termo em destaque apresenta uma ação. Meu pai era lavrador. Meu pai trabalhava só na roça. No item B, é claro, o verbo indica uma ação pelo pai. Por quê? Meu pai trabalhava, eu estou falando que ele fazia algo. Já no item A principal mensagem é uma característica do pai. Meu pai era lavrador. Era ou é lavrador, poderia ser assim também. No entanto, não está falando o que ele fazia, mas o que ele é, uma característica. Ele é lavrador, ele era lavrador, ele era um construtor, ele era um enfermeiro, ou seja, não está falando o que ele fazia. Ele fazia o quê? Tudo depende do seu trabalho. Aqui, no contexto, ele trabalhava na roça, porque era lavrador. Página 51, questão 24. Observe nos trechos a seguir as palavras destacadas e escreva-as na tabela, levando em consideração as sílabas tônicas de cada palavra. Você vai observar a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba que tem a maior tonicidade na palavra, que se destaca. E na grande maioria, elas são acentuadas. A. Na beira da estrada, eu já vi cobra nervosa. Já vi tamanduá-bandeira carregando o filhotinho nas costas. Já vi um bando de araras com as asas muito azuis. B. Aqui, o meu pai trabalha de pedreiro e me leva para ser seu ajudante, porque ele quer que eu aprenda uma profissão também. C. Eu estranhei demais esse negócio de multidão de gente. A cidade crescendo sem parar. Aqui eu tenho já, que está em destaque, também e negócio. Lembrando que as palavras monossílaba tônica, elas têm apenas uma sílaba e está acentuada. Então, já é uma palavra monossílaba tônica. Também é uma palavra oxítona, lembrando que as palavras oxítonas, elas são acentuadas na sua última sílaba. Você vai observar a palavra do final para o começo, então sua última sílaba é acentuada. E as palavras paroxítona, a penúltima sílaba é acentuada, como por exemplo, negócio, negócio. A questão 25. Circule as palavras que se encaixam na mesma regra das palavras destacadas na frase a seguir. Então, nós temos aqui os relatos de memória são de grande importância, pois nos ajuda a conhecer um pouco mais de nossa história. Essas palavras são paroxítonas, então todas essas outras que estão destacadas também estão dentro desta regra. Tragédia, relógio, solitário, família, mágoa, início e férias são palavras paroxítona. Para concluir, questão 26. Copie de jornais ou revistas palavras que exemplifiquem
as seguintes regras de acentuação. Então, nós temos aqui as palavras monossílabas tônicas terminadas em A. Elas são acentuadas. Cá, lá, dá. Opa, não é uma palavra, estão separadas, tá? Não é a palavra calada. Cá, vírgula, lá, vírgula, dá. Oxítonas terminadas em, que são acentuadas. Também, ninguém, amém. E paroxítonas terminadas em ditongo, que são acentuadas. Córnea, nódoa, suplício. Ditongo, por que ditongo, Pro? Ditongo é o encontro de duas vogais. Então, nós temos aqui AE, OA e O. Lá no seu caderno você tem o conceito, e também foi postado no Eclés, as regrinhas de quando acentuar uma palavra monossílabo, oxítona e paroxítona, e também a proparoxítona. Então, existe algumas terminações de palavras que precisam dessa acentuação. Estude! Ficamos por aqui e quero te desejar bons estudos, uma ótima avaliação e beijos no seu coração.